Exatamente. Venda na hora certa. Sim. Detalhes agora direto com o Vitor Caso, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Boa tarde, Vitor. Tudo bem? Tudo certo, Sérgio. Boa tarde a todos aí. Obrigado pela participação mais uma vez no programa. É exatamente nesse sentido, né? Para fazer uma analogia, né? Parafraseando, né? Que palavra bonita, né? O slogan, né? Venda na hora certa. Está na hora de vender milho, está na hora de comprar milho. Qual que é a lógica do mercado nesta Exato. quarta-feira, nesse início de junho? A gente está talvez o fundo do poço não tenha chego ainda, né? O mercado continua pressionado, até agora há pouco o Vlamir falando aí sobre momento de venda também, né? Colheita começando agora, só o comecinho da colheita, e a gente vai ver essa situação se agravar, provavelmente ainda mais com o avanço de colheita e maior oferta, né? Principalmente aqui no Cerrado, falando de armazenagem, todos esses desafios que o produtor tem no dia a dia, isso pode apertar um pouco mais e a gente vai ter uma safrinha boa pela frente. O clima mudou ali no começo de abril e isso favoreceu aí o Médio Sul, que estava pior, né? Trazendo com o que a gente espera que sejam boas produtividades aí no Brasil. Então, querendo ou não, quem tem aquela coisa, né? Vender ou não vender, a gente tem que olhar também da porteira para dentro. Conta para pagar, despesa, fluxo de caixa, esses pontos todos pesam e às vezes eles estão acima de mercado. Não adianta estar certo na hora errada, né, Sérgio? Então, quem tem os boletos aí vencendo, vale a pena a gente liquidar do que pagar juro. Agora, quem tem uma situação mais organizada, provavelmente mais para frente, final do ano, isso traria mais oportunidade. E o tema hoje, até a gente sugeriu aqui, né, é aproveitar essa oportunidade do físico mais para frente, mas também fazendo proteções de preço sem correr risco. Então, é um jogo de ganha-ganha, né? É exatamente nesse sentido, né? Que você chegou a comentar que o milho está dando uma segunda chance para quem? Para o Brasil na B3 ou na Bolsa de Chicago? Em Chicago, Sérgio, eu acredito o seguinte, né? A gente está num dia ruim, uma semana ruim de clima, né? Até estava acompanhando aí o Palmeiras agora há pouco, e isso realmente pressionou as cotações hoje, com esse clima mais incerto lá, isso dá um ânimo para o mercado sobe um pouquinho hoje. Mas da mesma forma como a gente viu aqui no Brasil, né? Essa safrinha chegando cheia aqui no Brasil, isso traz oportunidade também para estar fazendo puts ou proteções de baixa lá em Chicago. Então, quem perdeu essa oportunidade no Brasil, a gente chegou a ter o milho na B3 a R$ 80, depois caindo aí para os seus 60, 63, 64, assim por diante. Então, teve um movimento forte, poucos produtores aproveitaram esse movimento usando a bolsa para proteger o mercado físico, né? E agora a gente acredita que quem vai segurar esse milho para o final do ano o físico mesmo, tem também a oportunidade de estar fazendo proteções usando a Bolsa de Chicago, postando no mesmo fundamento. Vai ter bastante milho lá nos Estados Unidos. Com quebra de safra, com clima, enfim, é muito cedo para falar isso ainda. O relatório da semana que vem vai ajudar a gente a definir um pouco mais isso, mas querendo ou não, os Estados Unidos vai plantar, deve colher uma área recorde, vai plantar uma área muito grande de milho lá, e com isso, né, as cotações já estão mais pressionadas, aí, ó, setembro a 4,29, e provavelmente essa pressão pode continuar ainda mais. A gente já falou com alguns clientes lá atrás, no dezembro a 4,50 era um bom nível, né? 4,40 ainda. Hoje o mercado sobe e a lógica é o contrário, né? Quando o mercado sobe, quando as coisas estão boas, que é dia de comprar seguro, proteção de baixa. Então, é igual quando você está doente, você faz o plano de saúde quando você está saudável, não quando você está doente, né? Então, hoje dá uma bela oportunidade aí também, olhando o contrato de setembro, dezembro, está buscando proteções de baixa lá em Chicago, apostando que eles vão ter também uma grande safra pela frente e nós aqui carregando o milho para vender o físico melhor lá na frente. Sem risco, o Sérgio. E antes de falar sobre uma estratégia de proteção, né, no caso, o comprador é lógico que ele vai já se planejar nesse sentido, né? Vai aproveitar os preços em queda, a safra está entrando por aí, né? Safrinha, que é uma safrona recorde, né? É, Agora, o agricultor, ele deve observar o mercado interno ou preferível chegar e, se possível, olhar os portos, né? Exportação. Milho para exportação está remunerando mais também, não, Vitor? assim, querendo ou não, as fábricas, né, o mercado interno, granja,
todo mundo. Eu achei bem legal a frase do Vlamir aí, que a gente está no mundo, né? A gente não está fora dele. Então, querendo ou não, existem as regionalidades onde a granja ou a indústria vai pagar mais do milho, mas ela nunca vai pagar muito mais que a exportação. Então, o que vale o produtor acompanhar é um tema que a gente trata muito com os clientes, com os alunos aqui, é qual que é a regionalidade. Então, se eu tenho uma indústria de etanol, se eu tenho uma granja na minha região, até quando eles precisam comprar, até quando eles estão comprando. A partir do momento que eles enchem o papo, vamos falar assim, né? O mercado cai e volta para o padrão do mercado de exportação. Então, a exportação ela sempre absorve, ou ela é a base para a conta onde a indústria ela vai pagar sempre um pouquinho a mais, ela tende a pagar um pouco a mais do que a exportação. Então, o mais importante é olhar na região até quando esse confinamento, essa granja, essa indústria, ela está comprando milho. Se ela está comprando um, dois, 3 meses à frente, a partir do momento que ela fizer o estoque de virada, provavelmente o mercado volta para o mesmo padrão de exportação que tinha antes. Então, é de olhar os dois pontos. Mas é claro, os compradores, né, e aqui é o que a gente brinca, o produtor muitas vezes está na rotina, no dia a dia, está preocupado com produção e não olha tanto o mercado. O comprador ele só olha o mercado, ele não tem a produção dele é comprar e vender. Então, o comprador está atento a essas janelas de oportunidades a todo momento. A janela de safrinha que a gente tem agora é uma oportunidade para o comprador melhorar as margens, aproveitar essa fragilidade do campo, de falta de armazenagem, de contas e tudo mais. E lá na frente, né, ele também, o comprador consegue fazer uma média melhor de preço, porque lá na frente também, às vezes, ele vai pagar mais caro nesse milho, como foi esse ano, né, começo do ano, o milho estourou aí, o comprador conseguiu pagar isso, então agora ele recupera um pouco as margens, pensando com o chapéu do comprador, né? Exatamente, a hora, entre aspas, né, do comprador, mas o agricultor, dá uma olhadinha, inclusive, Gleidson, coloca a B3 só para poder observar as cotações em alta hoje, mas muito bem, muito abaixo daquilo que foi registrado no ano passado, está aí, R$ 64, do ano passado não, chegou a R$ 80, né? Julho, 64, setembro, 65,35, novembro, 68, janeiro, 72,30, sobe um pouquinho mais, até pelo próprio período. Agora, olhando essas cotações hoje, para finalizar contigo, Vitor, o vendedor, o agricultor, que está vendo essa safrinha chegar, né? O próprio Blandalize falou que tem um avanço aí só, né, o início da safra, 3% até agora, em média no Brasil. Dá para poder fazer, montar uma estratégia observando essas cotações aqui, ou melhor, já passou? Assim, a oportunidade de surfar uma queda, ela passou, na minha opinião, e agora a gente brinca que o milho ele tá baixo para carpir, tá alto para roçar e tá molhado para queimar, né? Então, você comprar um seguro de baixa nesse momento na B3, você tem uma chance de pode até dar um ganho, mas ele é muito baixo. Então, você vai estar tendo um custo, vamos dizer, ele comprar uma put hoje a 64, em poucos dias até o vencimento do contrato ali também, você vai estar pagando R$ 2, R$ 3, então você tem que apostar que o milho cai muito abaixo de 60 na B3 para ter um ganho significativo. Talvez não fosse o caso. Mas o mais interessante de olhar nesse momento e apostar numa alta no meio da colheita da safrinha também, que já está, vamos dizer, no ponto de colheita, também é uma coisa meio complicada. Mas olhando a estrutura de mercado, Sérgio, esse é o mais importante. Ó, do julho para o setembro, a gente tem praticamente R$ 1 de ganho. Do setembro para o novembro, a gente já tem quase R$ 3 de ganho, e do novembro para o janeiro, a gente já soma mais R$ 4, arredondando as contas aqui, de ganho, né? Então, de 64 para 72, a gente tem praticamente R$ 8 de carrego do grão, ou seja, vale a pena, nessa estrutura de mercado, o produtor segurar o grão físico para estar vendendo mais lá para frente. Agora, só olhar isso e esquecer das contas, esquecer do resto, aí eu acho que não faz sentido. Faria sentido carregar esse grão físico, mas usar aí a put, o seguro de baixo lá em Chicago, postando que eles vão ter uma safra grande é, lá na frente, no setembro, no dezembro também. E aí o que acontece? Se o milho cai, você tem o seguro de baixo de Chicago. Se o milho sobe, você tem o físico para vender. É uma estratégia de ganha-ganha com custo conhecido. Fazer essa estrutura na B3 hoje, ela parece para mim um pouco mais complicada, olhando os vencimentos que o produtor tem pela frente para estar fazendo essas operações. Ele poderia fazer isso também no novembro lá, né? Mas provavelmente ele não teria ganho na put, ele teria só
uma proteção, enquanto em Chicago a gente acredita que vai dar um ganho financeiro na estrutura, os fundamentos são mais favoráveis, tá? Certo. Portanto, olhando a pressão do mercado na safra aqui no Brasil, na safrinha, demanda global, é lógico, problemas climáticos, tudo isso influenciando, e lógico, cada caso é um caso, cada região tem uma cartilha, por dizer assim, né? Mas sempre buscando o melhor para poder não deixar dinheiro, né, na mesa dos outros, né? Como o Maurício Bellinello sempre fala. Vitor, obrigado pela Uhum. tua participação mais uma vez. Obrigado, viu? Obrigado a você, Sérgio. Boa semana aí e até a próxima.